Da continuidade, desculpa, em relação ao tornozelo, nós vimos as questões anatômicas e os aspectos anatômicos até de todo do pé, né? Que se é dividido em retropé, médio pé e antepé. Agora nós vamos entrar em algumas particularidades específicas, né? Que eu me refiro aos arcos que o pé tem. Então, medialmente, nós temos um arco longitudinal medial. Esse arco, né, se eu pegar na descrição anatômica, eu posso entender que ele compreende, né, desde o calcâneo, o navicular, o talos e mais ou menos, né, o terceiro cuneiforme e o terceiro metatarso. Então, ele vem no sentido, né, do calcâneo para dentro, depois ele volta para fora, na direção do hálux, tá certo? E quem sustenta este arco medial, longitudinal medial, é basicamente os músculos flexores curtos na região da planta do pé, tá certo? Os flexores curtos dos dedos, e o músculo flexor curto do hálux. Além dele, o músculo tibial anterior, que está nessa direção, né? Nós vimos, já conversamos, que a inserção do tibial anterior é exatamente no navicular. Então, a posição do navicular nessa região, com a inserção do tibial anterior nessa direção, né? Com os músculos flexores curtos dos dedos, faz com que esse arco medial, ele literalmente se mantenha arqueado, né? E aí vem um dos motivos que a gente conversou semana passada, que talvez justifique uma possível queda do arco medial em caso de sobrepeso, né, obviamente, ou por não estímulo adequado, perfeito? O arco lateral, o arco longitudinal lateral, então ele contempla toda a lateral do pé, propriamente dito. Ele compreende o osso aí calcâneo novamente, o cuneiforme e basicamente o quarto e o quinto metatarso, perfeito? Então ele se localiza lateralmente, eu diria, no pé, né? E quem sustenta esse arco lateral são músculos que sustentam o calcâneo e o cuboide. Lembrando que o músculo fibular curto, ele vem por baixo e se insere lá embaixo da planta do pé, tá bom? Então, isso é uma das características, né, do arco longitudinal. É normal que o arco longitudinal seja mais baixo, mais arco longitudinal medial, tá certo? Claro que quando eu penso no pé chato, no pé plano, como nós conhecemos, é uma combinação de fatores, tá certo? Então, se eu tenho um arco medial mais baixo, consequentemente, o meu arco lateral também é mais baixo, tá certo? E isso coloca o meu pé em uma condição característica de um pé plano, tá certo? Da mesma forma, se eu tenho um arco medial mais alto, consequentemente, o meu arco lateral é um pouco mais alto que o normal, tá certo? Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. E além do arco longitudinal medial e além do arco longitudinal lateral, nós temos aí um arco transverso ou um arco anterior, como vocês queiram, tá certo? Dependendo da referência que você for utilizar ou ler, você vai ver que talvez exista essa divergência de nomes, mas é a mesma coisa. O arco anterior, ele compreende a região anterior, né? Ele contempla, né, os 5 metatarsos, né, a cabeça dos metatarsos, propriamente dito, e a gente observa aí que existe, então, uma interação de 2 pontos da cabeça do primeiro metatarso com a cabeça do quinto metatarso. Eles compreendem aí o arco anterior ou arco transversal. Além disso, tibial anterior, músculo tibial anterior e músculo fibular longo sustentam, fazem a manutenção deste arco anterior. Então, quando você pensar em arco, literalmente, pense que ele é um arco, seja ele medial, seja ele lateral,
seja ele anterior, tá certo? Que é o que nós vimos e entendemos sobre a abóboda plantar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas? Não? Ok. Em relação à artrocinemática do pé, nós temos aí, então, o tornozelo como principal eixo de movimento, né? Então, nós temos principais aí dois movimentos que eu chamo a atenção inicialmente de vocês, que é a flexão plantar, que é literalmente o pé de bailarina, que nós chamamos, né? Então, pezinho para frente, pé de bailarina, e ou flexão plantar, ou podemos chamar também de plantiflexão, tá certo? Como você queira, conforme a referência. E por outro lado, eu tenho a dorsiflexão, que é quando eu trago o pezinho para cima, tá certo? Então, dorsiflexão ou flexão dorsal. Eu prefiro e me familiarizo muito mais com dorsiflexão e flexão plantar, tá certo? Então, esses são os dois principais movimentos do nosso tornozelo. Claro que além da flexão plantar e da dorsiflexão, eu também tenho o movimento de inversão e eversão. E aí fica fácil você entender, porque a inversão, a planta do pé, ela é voltada para a medial, que é clássico mecanismo de entorse de tornozelo, tá certo? Quando você volta para o neutro, eu tenho um movimento de eversão, quando a planta do pé é voltada externamente para o lado lateral. Tudo bem? O movimento de inversão e eversão, acho que nós vamos ver ao final da aula, ele é uma somatória de pequenos movimentos em que, ao olho nu, você não separa eles, tá bom? Mas compreende a inversão e eversão. Então, é muito mais fácil nós olharmos somente para o aspecto inversão e eversão do que cada movimento somado, né, durante esses movimentos de inversão e eversão. Tá certo? Vocês vão observar que a inversão ela é muito maior e a eversão ela é bem menor, tá certo? É normal e fisiológico isso, pessoal. Dúvidas? Beleza, então? Como é que esse tornozelo funciona? Vamos lá. Primeiro eu vou entrar o que é o normal, tá bom? Então, biomecanicamente, eu tenho aí o movimento de dorsiflexão. E o que acontece com essa dorsiflexão? Aqui está a imagem, depois tem o texto, tá bom? Então, presta atenção na imagem para que depois você faça as anotações do texto em tópicos, tá joia? Quando eu faço uma dorsiflexão, ou seja, trago a planta do pé para cima, o que acontece? Primeiro, existe uma separação do maléolo lateral com o maléolo medial. Então, literalmente, o que nós chamamos de pinça, ela abre, tá certo? Primeiro movimento que acontece no tornozelo durante a dorsiflexão. Separação da pinça bimaleolar, ou maléolo lateral e maléolo medial. Segundo momento, a fíbula, ela sobe, e quando ela sobe em rotação interna. Tudo bem? Certo? Então, abre o tornozelo, afasta os maléolos e a fíbula sobe e roda internamente. Tá joia? Tudo bem? Certo? E o talos, ele tende a ir para posterior, ele rola posteriormente. Vou repetir. Afastamento da pinça bimaleolar, a fíbula sobe e roda internamente, e o talos, ele rola posteriormente. Tudo bem? Então, o texto fica como? Na dorsiflexão, o maléolo lateral se afasta do medial, né? E o medial se afasta do lateral. A fíbula eleva, ela sobe, e entra em rotação interna. E o talos
ele rola posteriormente. Perfeito? E tem um complemento, né? Os ligamentos tibiofibulares posteriores e a membrana interóssea têm uma tendência a se tornar mais horizontalizadas. Vou voltar no slide passado. Esses ligamentos aqui se tornam mais horizontalizados. Tá bom? Isso que ele está mostrando, né? O alinhamento normal é este, mas durante a dorsiflexão eles se tornam mais horizontalizados. Tudo bem, pessoal? Então, a dorsiflexão ela funciona desta maneira. Pode perguntar. Léo, é a Evelyn. Oi. E se nós vamos ver em laboratório? Porque eu não estou conseguindo visualizar quando você fala. Como é que eu não entendi? Se nós vamos ver em laboratório isso, porque eu não estou conseguindo visualizar o que você fala, ou algum vídeo que mostre exatamente o movimento, não sei se tem, porque eu não estou conseguindo, quando você fala, eu não consigo visualizar aqui o movimento, Perfeito. tentar entender o movimento. Tá, beleza. Primeiro, vamos por partes. Você não sente os movimentos, beleza? Quando eu falo que a fíbula afasta da tíbia, você não sente ela afastando. Então, por isso que isso dificulta, né? E se você estiver palpando o seu tornozelo, você vê que não sinto. Mas entenda o conceito, mais fácil. Quando eu está parado, sentado ou deitado, não sei como. Mas se você trazer a ponta do seu pé na direção da sua cabeça, você concorda que você faz uma dorsiflexão? Sim. Perfeito. Quando você traz a ponta do seu pé na direção da sua cabeça, a fíbula e a tíbia, elas afastam. E você não sente esse movimento. Quando elas afastam, a fíbula, ela sobe no sentido cranial. E você não sente esse movimento. E além dela subir, ela roda internamente. Ok? Tudo bem? Tô aqui tentando visualizar, mas acho que eu tô conseguindo visualizar. Entendeu? Você não vai sentir, nossa, olha a fíbula rodando. Você não sente isso. Mas mecanicamente isso já acontece. Tá certo? Beleza. E a Vai ficar mais... separação do préolo, ela acontece ao mesmo tempo. Sim. Sabe por quê? Vou pegar o celular. Porque o talos, ele não é retangular. Ele é um trapézio. Ou seja, a sua porção anterior é mais larga que a inferior. Certo? Quando, então, eu faço a dorsiflexão, o que acontece? O talos não vai para trás? Ele faz isso aqui, ó. Ele vai para trás. Só que quando ele vai para trás, a porção anterior dele é mais larga. Então, obrigatoriamente, a minha maléolos eles se afastam. Tudo bem? Ok, acho que eu tô conseguindo visualizar aqui, tentando visualizar. Vai ficar um pouquinho mais fácil quando eu falar da flexão plantar, que na verdade é o contrário. É basicamente o contrário. Se você entendeu que a dorsiflexão, os maléolos se afastam, a fíbula sobe e rola e mantém o contato. E o talos, ele posterioriza, né? O que é a flexão plantar? É o contrário. Dá uma olhada. Os maléolos, eles se aproximam. Pezinho de bailarina. O maléolo medial e o lateral se aproxima, mas mantém o talos no meio. Certo? O que mais? A fíbula desce e roda externamente. Ela roda para fora. E olha o talos. Ele é projetado anteriormente. Lembra que o talos ele é em formato de trapézio. A porção anterior dele é mais larga que a porção inferior. Então, quando eu faço a flexão plantar, é literalmente isso aqui que faz, ó. A pinça fecha, a porção inferior, né, posterior do talos, ela é presa pela pinça. Na dorsiflexão, ela abre. Na flexão plantar, ela fecha. Quando eu falo fecha, não é que ela fecha. No meio eu tenho o talos. E o talos rola para posterior e rola para anterior. E o fato dele rodar para posterior e rodar para anterior, a pinça precisa se adaptar. Numa porção mais estreita ou numa porção mais larga. Tudo bem? Dúvidas, pessoal?
Se vocês puderem, faz assim comigo, ó. Segura o teu punho na sua frente, pega os 2 dedos, né, indicador e polegar, e segura exatamente a sua mão assim, ó. Tá bom? Você tem de um lado o malelo lateral e de um outro lado o malelo medial. Perfeito? Quando eu faço o pezinho de bailarina, flexão plantar, o que acontece? O meu talos vai para o anterior. Repara que a distância entre os seus dedos, ela diminui. Ou seja, fecha. Malelo medial e malelo lateral, eles se aproximam. Tudo bem? Quando eu volto para o neutro, os malelos retornam à posição. Quando eu faço dorsiflexão, o que acontece? A distância do malelo ela é maior. Por isso que eles se afastam. Certo? E olha só, quando eu faço dorsiflexão, você concorda que a minha mão, ilustrada pelo talos, ela vai para a posterior? Por isso que eu falo que na dorsiflexão o talos posterioriza, a pinça afasta e, no caso, a fíbula sobe. Na flexão plantar, a pinça aproxima, ok? Segundo, eu tenho a descida da fíbula e a rotação externa associada, e o meu talos, ele anterioriza. Ficou mais claro? Ficou. Eu, pelo menos, consegui entender melhor agora. Ficou mais fácil. Ok. Mas alguém não entendeu, pessoal? Ok, beleza. Então, só o texto agora. Na flexão plantar, malelo lateral se aproxima do medial. Lembre-se, quando ele se aproxima, ele, né, comprime. Comprime não, ele fica mais estreito em relação ao talos. Ele aproxima, mas ele mantém o contato com o talos ainda. A fíbula desce e entra em rotação externa. E os ligamentos tibiofibulares posterior e membrana ficam mais verticalizados. Tá certo? Durante a flexão plantar, a tensão nos ligamentos tibiofibular, no tibiofibular anterior. Só uma outra informação aí em relação aos ligamentos. Mas entenda, se você entender o movimento do tornozelo de uma dorsiflexão, o oposto é a flexão plantar. Então, entenda um. Depois, você transfere esse aprendizado para a flexão plantar. É mais fácil, tá certo? Para que você não se confunda ou para que você não ache que uma coisa sobe e, na verdade, desce. Uma coisa roda internamente, mas, na verdade, roda externa. Então, é uma forma de você se organizar no teu estudo aí. Tudo bem? Muito bem. Então, e quando eu pego a eversão e a inversão, planta do pé para fora e planta do pé para dentro, com o pé neutro, é uma combinação de movimentos. Então, quando eu faço uma planta do pé para fora, eversão, eu tenho uma abdução, pronação e rotação externa do meu pé, antepé e retropé. Tem como separar? Não, não tem como separar. Até porque uma pronação no pé é questões de milissegundos. É somente com câmeras de alta velocidade de captação, né, de alta frequência, que você consegue medir o tempo de pronação de um pé. Já a inversão, planta do pé para fora, que é o movimento do entorse, você tem uma adução, supinação e rotação interna do pé. Mas, como eu disse, você não consegue separar cada movimento. Tá certo? Então, o que você mais vê? Eu tenho flexão plantar, pé de bailarina. Dorsiflexão. Ok? Inversão e versão. Certo? Tudo bem? Na região inferior do pé, na planta, nós temos a fáscia plantar, que é motivo de queixas e sintomas classificados como fasciite plantar, tá certo?
E isso é motivo aí de algumas queixas de alguns pacientes, né? Fascite plantar tem tratamento, né? Você pode ter certeza disso. E a consequência, a evolução crônica de uma fasciite plantar é um esporão de calcânio, tá bom? Ninguém ganha um esporão da noite pro dia, tudo bem? Ninguém ganha. Eu tô com dor na planta do pé, esporão. Primeira vez que apareceu, é a primeira vez. Ninguém ganha, tá certo? Isso é um processo. Existem diversos fatores de causas, seja da fasciite plantar ou do espor, né? A consequência que é o esporão de calcânio, que mais ao final eu mostro para vocês o que é o esporão. Mas o tipo de pisada, o tipo de calçado, né, alguns encurtamentos musculares justificam um possível surgimento do esporão. Inicialmente, por um processo inflamatório, que consiste a fasciite plantar, e, consequentemente, de uma forma crônica, né, como um resultado desse processo inflamatório que não se resoluciona, ele se transforma num esporão. Normalmente, tanto fasciite plantar como esporão é na região da inserção dessa fáscia plantar, que é na região do calcânio, tá certo? Não é atrás, é neste ponto de origem. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Esse ponto de origem que você diz, que não é atrás, seria nessa parte mais gordinha aqui atrás do pé. Então, seria bem no comecinho aqui dessa parte. Exatamente onde está o mouse aqui. Opa, saiu. Aqui. Opa, aqui, ó. Nesse ponto aqui. Entendeu? Tem uma outra imagem que daí vocês vão ver exatamente a origem da face, mas não pelo processo inflamatório, mas pela formação do esporão. Tá certo? Essa parte mais gordinha do pé tem nome? Eu falei a parte mais gordinha do pé? Não. Pode ser o peito do pé, pode ser o dedão, pode ser gordinho, pode ser o quinto dedo. Na região de baixo, na planta do pé. Vocês já vão entender. Quando eu mostrar a radiografia, vai ficar mais fácil. Vai ficar tranquilo. É a parte mais próxima do calcanhar. A parte gordinha então, mais próxima do calcanhar. Mas pode ser muito aqui atrás, você pode estar achando, e na verdade não é. Ela é mais nessa região. Tipo, no meio, quando sai dessa parte côncava e vai indo pro não meio. Não, olha só, a interpretação e é interessante o que você falou. No meio, não. O meio é aqui, anatomicamente. Então é neste ponto. Entendi. Tudo bem? Daqui a pouco eu mostro a radiografia, vai ficar mais claro a origem da face plantar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ô, Léo. Oi. É a Beni. Então, pode falar. Essa dor que você fala na planta do pé, eu sinto muita dor. E, assim, eu cheguei a passar com o médico, só que na época ele tirou só um raio-x. E no raio-x não constatou nada. Ok. Aí ele pediu para eu fazer gelo em casa, eu fui fazendo alongamento. Eu mesmo, eu faço academia e lá mesmo na academia eles me davam um alongamento. Ok. Mas assim, tem vezes que eu levanto de manhã, eu tenho que alongar primeiro antes de pisar no chão, porque senão eu não consigo pisar. Sim. Se alongamento fosse o tratamento ideal para a causa que seria o esporão, ninguém teria, né? E se você olha, quem tem muita fascite plantar é corredor, e corredor é extremamente alongado, né? Ele se dedica um tempo do seu treinamento, da sua preparação para se alongar. Então, se a causa for o encurtamento, o caminho está certíssimo. Mas nem sempre, ou a maioria das vezes, não é encurtamento muscular. Então, na época que começou essas dores, eu fazia aula de dança. E na aula de dança eu danço muito na ponta do pé. E foi aí que começou a aparecer essas dores. Aí eu diminui as aulas de dança, a dor foi amenizando. Sim. É uma possibilidade. Tem diversos fatores aí. Desse tipo de calçado, como eu mostrei, tipo de pisada. Tem muita dor que não é processo inflamatório, ele é muscular. Tem muita dor que não é muscular, não é inflamatória, é neural.
Então, tem pessoas que colocam salto, no outro dia tem dor. Tem pessoas que colocam um tênis mais reto, né, mais plano, um All-Star, sente muita dor. Então, repare que não tem uma regra, né? Existe uma avaliação, né? Existe não, né? A avaliação tem que ser feita para tentar identificar a causa, sempre, não sintoma. Sim. Aí é interessante que tem pessoas que falam assim, Leonardo, eu ponho aí, sei lá, um tênis de salto, um pouquinho mais alto, ou um Anabela, que seja, eu tenho uma dor absurda. Então eu não coloco salto, nem um Scarpa, nem um Anabela, não coloco nada. Já outras pessoas falam o seguinte, Léo, se eu uso salto, alivia demais. Agora eu peguei uma sapatilha, um calçado mais reto, né, um All-Star, é a morte para mim. Mas então, ou seja, são causas diferentes. O ponto de dor e a região de sintoma é o mesmo, mas são situações totalmente diferentes que cada intervenção, cada avaliação ou cada paciente tem que ser direcionado para realmente para sua causa. Entendeu? Sim. Obrigada. Imagina. Em relação ao sistema muscular, né, alguns desses músculos fazem parte da ação do joelho, então não é novidade para vocês. Eu vou até tocar um pouquinho de uma forma mais rápida isso daqui. Nós vimos na semana retrasada todos os músculos que têm relação com o joelho e com o quadril, e agora os músculos que têm relação com o tornozelo, né, e o joelho, o qual vocês já conhecem, já falamos sobre eles, que é o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial, né? Que a gente observa o gastrocnêmio lateral como um flexor de joelho e um flexor plantar, né, do tornozelo. É o músculo biarticular, propriamente dito, gastrocnêmio lateral. O sólio, deixa eu só voltar aqui, gastrocnêmio tanto lateral, né, eu não coloquei o desenho possivelmente, mas eu deixo aqui já registrado, o gastrocnêmio medial, né, são esses dois, perfeito. O sólio, que é o terceiro músculo, o sólio, ele é o terceiro músculo que compõe o tríceps sural. Então, quando nós nos referimos ao tríceps sural, nós temos tanto o gastrocnêmio medial como o gastrocnêmio lateral e o músculo sóleo, tá certo? São importantes aí. O tríceps sural ele é definido como um coração periférico, pelo volume dele e pela importância do retorno venoso, daquele sangue periférico, venoso, em direção às regiões centrais do corpo. Tá certo, pessoal? Então, ele é extremamente importante aí nos processos de reabilitação para favorecer o retorno, para diminuir edema, né? Uma vez que a gente coloca a perna erguida, a gente favorece uma ação da gravidade associado a movimentos do tornozelo, como uma bomba, né? Uma bomba periférica. O músculo fibular longo, né? Ele promove a eversão do tornozelo, assim como o músculo fibular curto. Então, fibular longo e músculo fibular curto. Ambos são eversores do tornozelo. Ambos são eversores do tornozelo. Realizam a eversão. Certo? Algumas pessoas, não são todas, têm um outro músculo chamado de fibular terceiro. Tá certo? Ele é um músculo que em algumas pessoas está presente, né? Em algumas pessoas não está presente. Se você tem o fibular terceiro, muito bem. E se você não tem, muito bem. Né? Tua vida não muda em nada em relação a isso, tá bom? Mas o fibular terceiro, repara, né? Vou voltar um pouquinho. Tanto o fibular longo, né? Porque o seu tendão é longo, e o fibular curto, porque o seu tendão é curto, dá uma olhadinha na localização do fibular terceiro. Ele se localizaria nesta região, tá certo? Não, como eu disse, não são todas as pessoas que têm. Eu acredito que seja uma questão evolucionista o desaparecimento desse músculo fibular, tá bom? Mas isso aí é um processo que todos, ou gerações futuras, vão passar. Os músculos extensores longos dos dedos, basicamente ele faz, né,
a extensão dos dedos, né, como o próprio nome já diz. Ele se localiza anteriormente à perna, né? E cada tendão vai para um músculo extensor. Tudo bem? Então, além da extensão de dedos, ele também auxilia na dorsiflexão do tornozelo. Perfeito? Você não consegue, em partes, né? Você até consegue fazer a dorsiflexão sem usar os dedos. Mas se você faz uma extensão, você potencializa este movimento. Ok? Se eu tenho os extensores longos, como a gente está vendo, eu também tenho os extensores curtos dos dedos, né? E olha a localização deles. Eles estão na região superior, né, do peito do pé, popularmente conhecido. Também, além da extensão de dedos, olha só o que ele ajuda na dorsiflexão. Perfeito? Muito bem. O tibial anterior, como o próprio nome já diz, ele está anteriormente à tíbia, né? Ele é um importante dorsiflexor e ele é um sinergista na eversão. O que é isso? Ele auxilia a eversão. Não é o principal músculo eversor, mas ele auxilia, ele ajuda, ele potencializa a eversão. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. Já o músculo extensor do hálux, curto do hálux, né? Lembre-se, é hálux, não é hilux, beleza? Grandes diferenças, né? Uma custa 200 milhões e um pé é mais importante. Um dedão do pé. O hálux, ele tem uma importância na extensão do hálux, então algumas pessoas conseguem fazer somente a extensão do hálux, né? Quase um joia com o pé. Se você faz uma joia, não muda em nada a sua vida, apenas um movimento que você tem um pouco mais de coordenação, de destreza nesse gesto. Mas, porém, a gente sabe que é importante a extensão de hálux porque ele guia o nosso pé, né? Se nós pensarmos ao longo do pé e o antepé, você faz o movimento aí de dar um passo. A primeira coisa que você faz é erguer o dedão, que é uma extensão de hálux. Tá certo? Consequentemente, todos os músculos extensores de dedos, o extensor longo dos dedos, extensor curto dos dedos, também vão, né, potencializar e favorecer também a dorsiflexão de tornozelo, além da extensão. E às vezes eu fico pensando, né? Nós temos um músculo que ele só tem uma única e exclusiva função, extensão do hálux. Então você já percebe que ele é um músculo importante, né? Assim como a extensão do hálux também é. E o extensor longo do hálux é um músculo que só age diretamente no dedão do pé, no hálux, também favorece aí na dorsiflexão do tornozelo. Então repare que são combinados de músculos ou de ações musculares para um movimento de dorsiflexão. Tá certo? Claro, associado a essa dorsiflexão, eu também vou ter, né, concomitantemente, a extensão dos dedos, a extensão do hálux. Perfeito? Você pode fazer uma analogia ao teu punho, porque você pode muito bem fazer uma extensão de punho, e o Caduzinho com certeza mostrou isso, como eu posso fazer uma extensão de punho e uma extensão de dedos. E aí você concorda comigo que quando eu faço uma extensão de punho associado a uma extensão de dedos, a minha extensão de punho potencializa o movimento. Ela melhora a sua amplitude. No tornozelo e pé, é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. O músculo tibial posterior, como o próprio nome já diz, ele é posterior à tíbia e ele faz aí um movimento de flexão plantar e ele é um inversor do tornozelo. Tá certo? Flexão plantar, lembrando, é a pé de bailarina, pontinha de pé. Tá certo?
Então, flexão plantar. E inversão é o movimento de planta do pé para dentro. Perfeito? Você pode somar os movimentos. Então, na sua casa, onde você esteja aí debaixo do cobertor ou sentado, se você fazer uma flexão plantar, pé de bailarina. E agora, com a flexão plantar, faz uma inversão. Coloca a planta do pé voltada para o outro pé. Então, repara que potencializa o movimento de inversão. Tá certo? Eu consigo também somente inversão. E eu consigo também somente flexão plantar. Então, se eu somo, eu potencializo a amplitude. Perfeito? Temos aí os músculos flexores, e repara que os músculos flexores, normalmente, são todos posteriores à tíbia. Guarda isso. Se eu sei que os extensores estão, ou dorsiflexores, estão anteriores à tíbia, os flexores estão posteriores. Então, flexor longo dos dedos é um músculo que vai para todos os dedos para fazer a flexão de pé de dedos. Então, ele sai na região posterior e vai para cada dedo do seu pé. Perfeito? Existe o músculo plantar. O músculo plantar, né? Ele vem lá atrás do joelho, nós pontuamos ele na aula de joelho. Porém, olha só, esse pequeno músculo com esse tendão imenso, ele também faz a flexão plantar de tornozelo, tá certo? Claro, né, você não vai falar, eu só vou fortalecer o músculo plantar para melhorar a flexão de tornozelo. Pessoal, né, não tem necessidade, né? Você trabalha como um todo, mas o mais importante é você saber de uma maneira individual. Por quê? Porque muitas vezes o músculo plantar ele pode ser motivo de sintoma, assim como pode ser um gastrocnêmio, assim como pode ser um bíceps femoral, assim como pode ser um quadrado lombar. Então, você saber a localização, a função e entender se está associado o sintoma a esse músculo é extremamente importante na fisioterapia. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou entrar em alguns conceitos com vocês, né? A literatura traz uma definição que é muito conhecida, né? Muito, não é debatida, é muito aplicada na reabilitação, né? Um conceito que o McKeown, em 2014, definiu como o FootCore, sistema do FootCore. O que seria esse FootCore? É um conjunto de fatores neurais, de estruturas passivas e de sistemas ativos. Quem são os sistemas neurais envolvidos? São os receptores, são os nervos envolvidos, são os receptores dos ligamentos, são os receptores da planta, da pele do seu pé, receptores da planta da pele do seu pé, quase um trava-língua. Além desse sistema neural, eu tenho um sistema passivo, que é um sistema do quê? De ligamentos, de estruturas e arcos ósseos, que eles falam aqui, né? O half dome, que seria o médio pé, o arco mais alto, né? Estruturas, as questões articulares. E um sistema totalmente o quê? Ativo, que compreende músculos intrínsecos e extrínsecos. Você já percebeu que tem músculos que estão na região do pé, flexores curtos, extensores curtos, que são intrínsecos, estão no pé, e eu tenho músculos que estão fora do pé, mas se inserem no pé. Tibial anterior, por exemplo, é um músculo extrínseco do pé. Concorda? Tibial posterior também, né? Certo? E o conjunto desses três subsistemas compreende o que eles entendem como FootCore, que é uma forma em que a distribuição dessas estruturas ao longo de todo este arco, de toda essa abóboda plantar, tem uma influência positiva na mecânica ou na biomecânica do pé. Então ele fala uma forma de você fortalecer essa musculatura de uma maneira isométrica, ou seja, sem amplitude de movimento. Então o pé relaxado ele ilustra dessa maneira, e o pé contraído através do exercício
Repara a diferença, né? Se nós pegarmos o que nós chamamos de tubérculo do navicular, a gente observa que o tubérculo do navicular, ele sutilmente ele sobe. Mas repara que você não perde o contato da planta do pé com o solo. Então você está com planta... Vamos usar a mão, dá para ilustrar bem. Coloca a sua mão na sua cama ao seu lado, no seu travesseiro, né? Não do seu bichinho de estimação, ou na mesa que você está, tá bom? Tenta erguer a região dos metacarpos sem tirar os dedos, de uma forma, o contato com os dedos onde você está. Você concorda que você faz isso daqui, ó? Relaxa. Ele aplana. Dá para fazer isso exatamente no pé, que é uma forma de você trabalhar esse foot core desta maneira, tá certo? Então, isso é uma tendência aí desde 2014 de você trabalhar os músculos intrínsecos e extrínsecos. Isso não descaracteriza, não exclui a necessidade de você fazer outros movimentos ou outros gestos ou outros músculos envolvidos no movimento do tornozelo, tá bom? Isso é só uma abordagem que existe aí. Porém, eu posso ter pontos gatilhos onde está sinalizados com o X, em que a dor é no X. Desculpa, o ponto gatilho é no X, mas a região de sintoma é onde está vermelho. Então, olha só, eu posso ter ponto gatilho ou trigger point, né? Não é tiger point, né? Trigger point ou trigger point, como você preferir a sua pronúncia. Um trigger point ou um ponto gatilho, em que o ponto gatilho está sinalizado no X, mas a região de sintoma é na região avermelhada. E repara, o ponto gatilho é em um ponto ou em um músculo, mas olha a região do sintoma, totalmente fora desse ponto gatilho. Então, agora a gente começa a entender, isso não é só no tornozelo, viu, pessoal? É no corpo inteiro. E guardem isso que eu estou falando agora, às 9h10, no dia 21 de maio. Não é porque o problema está no pé, ou o sintoma está no pé, necessariamente eu tenho que apertar, mexer, fortalecer o pé. Tudo bem, pessoal? Não é porque a dor está no joelho, por qualquer causa ou motivo ou circunstância, eu preciso mexer no joelho. A causa que leva o sintoma no joelho pode não estar no joelho. Pode estar num quadril. Pode vir de um grupo muscular. Olha isso. O ponto gatilho é na panturrilha. É no tríceps oral, no gastrocnêmio medial. Região de dor. Panturrilha. Região de dor. Articulação sacroiliaca. Isso aqui não é Google, viu? Tem duas médicas, a Janet Travel, que definiram os pontos gatilhos aí no corpo todo. Tá certo? Então não é uma regra. Não é porque dói o calcânio, é porque o problema está aqui. Pode ser de uma causa muscular. Quando eu falo em calcânio, você entende estrutura óssea. Mas quando eu falo músculo, você entende que o tecido muscular é diferente do ósseo. Tudo bem, pessoal? Então comecem a partir de agora a entender que as dores, os sintomas necessariamente não estão onde se encontra a causa. E aí existe um grande problema de interpretação. Chega um paciente para você e fala o seguinte: Leonardo, estou com uma dor na planta do pé. Fala, é? E qual que é a causa? O médico definiu? É processo inflamatório. Pessoal, processo inflamatório não é causa, é sintoma. Alguma coisa, alguma condição levou ao processo inflamatório. Então, alguma coisa é causa que descorre em um sintoma, no caso inflamatório, que está associado à dor.
Tudo bem? Claro isso, pessoal? Né? Agora, somente quando eu termino o tornozelo, eu consigo e posso falar isso. Então, você pode associar esse conceito em que eu tenho uma dor na região anterior, uma dor na região do tornozelo ou na região aí do hálux, deixa eu ver, isso, do hálux, em que o problema não está aqui. A causa não está aqui. Você pode mexer o que for nessa região, não vai melhorar. Mas tem que entender que, peraí, esta região, dentro do aspecto muscular, pode estar associado a um fator à distância, a uma causa à distância. Tudo bem? Claro, quando eu me refiro a ponto gatilho, exclusivamente 90% é por causas musculares. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Muito bem. Existem desequilíbrios na região do pé, que é o que nós chamamos de pé varo ou pé valgo. E lembra que eu falei que é uma consequência, que é uma sequência de eventos? Nós recebemos o estímulo do chão e isso é transmitido acidentalmente, é ótima, de forma ascendente. Então, se o meu pé ele é um pé valgo, ou seja, o arco medial ele é desabado, naturalmente o meu joelho entra em valgo também. E quando o meu joelho entra em valgo também, o meu quadril ele entra no que a gente chama de antiversão. Né? Vou usar meu copo café com leite. Ele olha para frente, o meu quadril todo. Consequentemente, aumento da minha lordose. Então, olha só, um tipo de pisada pode influenciar o aumento da lordose lombar. Um tipo de pisada pode influenciar um aumento do valgo no joelho, do ângulo Q. Um tipo de pisada pode, né, vamos pegar o valgo, que é mais clássico. O meu pé ele é desabado, o arco medial ele é desabado, então meu pé ele entra em um tornozelo, em um pé valgo. O meu joelho entra em valgo. O meu quadril, ele, vamos por assim, ele arrebita, bumbum empinado. Aumento da minha lordose. Só quando eu olho isso de uma maneira ascendente, todo o corpo do paciente faz isso daqui, ó. Projetado anteriormente. Então isso muda padrão escapular, que o Caduzinho com certeza comentou com vocês sobre a ação da escápula. Isso muda as questões de alinhamento da minha cervical. Então, olha o que um pé faz. Só que, calma lá, eu não posso achar que o problema está sempre nos pés. Não. Não posso. Tudo certo? Eu posso ter um aumento de uma lordose lombar por uma contratura de um psoas, que você sabe que ele é um lordosante. E necessariamente eu não tenho um pé valgo. Então, o pé, ele é um importante captor das questões posturais. Mas ele não é exclusivo. Eu não posso atribuir que toda a culpa postural, aumento da lordose cervical, aumento da lordose lombar, é uma antiversão do quadril, a culpa é do pé, não necessariamente. Tá bom, pessoal? Assim como eu tenho um pé varo, que é aquela pisada para um lado mais lateral. E aí, se você entendeu a mecânica, a consequência mecânica do pé valgo, do pé varo é o contrário. Você pisa com o pé varo. Como é que seria? Eu piso com a parte mais lateral do arco lateral do pé. Quando eu piso mais com a parte lateral do pé, o meu joelho ele entra em varo.
Quando o meu joelho entra em varo, o meu quadril faz isso daqui, ó. Ele faz uma retroversão. Ele olha para trás. Ou seja, bumbum para dentro. Consequentemente, o que faz com a meu... Se eu tenho um quadril com o bumbum retificado, o que acontece com a minha lordose lombar? Retifica. Então, olha como um pé influencia uma coluna. Mas eu não posso falar que o problema e a dor na sua coluna é por causa do seu pé. Na primeira vez que eu vi a pessoa. Né? Então tem que fazer o quê? Palmilha. Se eu falo que é palmilha, eu posso causar consequências um pouco mais graves. Então, vamos com calma. Se não evoluir perante as intervenções a serem feitas, aí sim, o último ponto eu entendo e enxergo que a palmilha é o indicado. Mas de primeiro caso, nunca vi uma de vocês aí, eu nunca atendi. Por acaso eu atendo uma de vocês e aí eu olho e falo assim, é palmilha. Opa, primeira vez, fuja. De cara, não. Eu não posso ter... mas eu tenho 300 anos de experiência. Espera, o corpo se adapta a tudo. Vamos intervir de uma outra maneira. Se não obtermos resolução do sintoma e da função, entramos com a palmilha. Tá certo? Ô, Léo, Oi. tira uma dúvida minha. Você pode ter o pé varo e o joelho valgo? Pode. Pode sim. Pode, né? Nós chamamos isso de pés desarmônicos, porque ele não respeita a biomecânica. Sim. É quase uma regra. Pé varo, tornozelo, pé valgo, joelho valgo. Antiversão, bumbum arrebitado, aumento da lordose. É mecânico. Pé supinado, ou pé varo, joelho varo, quadril para dentro, né? Bumbum retificado. Retificação da lombar. Mas eu posso ter pés desarmônicos, que é a definição. Quando eu tenho ele não respeita a biomecânica. Então imagina, um pé com o caído arco medial, teoricamente o joelho tem que ser valgo, mas na verdade ele é varo. Você pode desistir? Pode ser, imagina. O hallux valgus, conhecido como joanete, popularmente conhecido, né? O joanete tem fatores genéticos envolvidos, mas tem questões, né, acho que mecânicas também, né? Se eu tenho um fator genético e eu sou exposto a uma questão mecânica, obviamente que a minha chance de surgimento de um joanete é muito maior, né? Para quem é bailarino ou foi bailarina, o seu pé ele tem uma tendência a ter um hallux valgus, mas não quer dizer que você tenha aí uma semelhança nesta caracterização que você tem. Então vai com calma, né? Claro que o hallux valgus é uma questão sintomática. E qual que é a justificativa? O arco anterior do pé, ele tem um desabamento. Então, quando eu tenho um desabamento do arco anterior ou uma maior pressão em uma desses pontos, né, da cabeça do quinto meta ou do primeiro meta, naturalmente, isso faz com que o arco anterior, ele desabe. Somente o arco anterior, tá bom? Desabando o arco anterior, você concorda que nós, né, seres humanos, usamos o calçado, seja de qual marca for, de qual modelo for. Isso faz com que eu tenha uma inversão desse arco anterior. Então, além dessa sobrecarga axial, neste sentido, o arco anterior, ele desaba e ele inverte. Consequentemente, eu aumento a área de contato da planta do pé com o calçado. E o salto é um dos possíveis vilões. Léo, mas, né, Leonardo, né, eu não uso salto, Léo, né, e posso ter hallux valgus. Sim, pode ter. Além dessa inversão do arco anterior, dá uma olhada, né, o calçado, não só salto, qualquer um, já que ele aumenta, né, a distribuição de peso na região plantar do arco anterior, o meu pé com o calçado, o meu dedo, o meu hallux, ele é projetado lateralmente. Então ele sofre uma abdução. Então ele fica um aspecto de valgo.
Claro, uma vez que eu use um calçado associado a aumento de pressão axial, inversão desse arco anterior, a minha musculatura também vai se adaptar a esse padrão de espaço. Consequentemente, os tendões vão se adaptar a esse estímulo. E aí fica o aspecto do joanete, né? Claro que este contato e essa deformidade induzida por todos esses fatores gera um processo inflamatório nesta região, que é extremamente sintomático. E aí a pessoa não consegue pisar no chão, ela não consegue usar um calçado, não consegue usar um salto, se é uma mulher, num momento especial, num jantar, numa festa, num dia dos namorados, enfim, o que for, ou em casa mesmo, né, com quarentena. Então aí tem fatores que influenciam nesse caso. Fala. Fora esteticamente, que fica horroroso. Fora as questões estéticas, que ainda você não vai usar uma sandália havaiana, né? Para você aproveitar aí um final de semana, né? Você não vai se sentir mal pelas questões. Ô, Léo, né? tira uma dúvida minha. Oi. Eu tenho uma filha que ela fez, 2 filhas que fizeram balé há 5 anos. Uma delas tem 19, e o dedo dela já tem essa tendência de ser valgo. Tá. Assim, exercício ajudaria a não evoluir esse valgo Sim. do dedo dela? Sim, mas aí eu tenho que levar o que eu já chamo de capacidade de demanda. Você pode entrar com alguns exercícios para favorecer, né, esse realinhamento. Agora, quanto, né, eu não sei, né, eu ainda não tenho uma filha bailarina, né, eu sei que querem que ela seja, mas ela vai escolher isso. Eu sou muito a favor, por sinal, dessas práticas culturais e artísticas e esportivas. A bailarina, ela fica somente de sapatilha, somente na hora da dança? Assim, nos ensaios, todos os ensaios geralmente elas usam, especialmente Sim, sapatilha de ponta. exatamente. E fora o treino que ela faz na casa, né? Isso. Então, vamos começar. Quantas horas ela ensaia? Então, No mínimo. as minhas filhas, quando elas entravam, era das 5h30 às 9 da noite. Das 5h30 às 9, são 4 horas que ela está usando. Eu tenho certeza, né, como toda criança, porque nós também somos, e ainda somos, já fomos, né, e ainda somos, dependendo, né, quando algo é novo, a gente quer ficar mais tempo, né? Quem nunca tinha uma sandália nova e queria usar mesmo não sendo, né? Quem nunca, né, um brinquedo ou qualquer celular que seja, né, falar, depois eu mexo. Mas, na verdade, quanto mais estava lá, mais interagia. A bailarina, eu concordo, ela vai treinar suas 4, 5 horas, mas ela vai ficar mais tempo de sapatilha, porque ela vai ficar na casa, porque ela vai treinar também na casa, o plié. Exatamente. Então, soma aí, das 5 horas, qual foi o horário que você percebeu que a tua filha estava de sapatilha antes do treino dela? E que nem eu tenho uma de 19 e uma de 11. Então, Okay. quando a de 11 anos entrou, ela tinha 3 anos de idade. Então, ela praticamente ficava o tempo todo de sapatilha, não a de ponta, mas a outra. Sempre, sim. porque para ela era novidade. Exatamente, é o que eu tô falando. Então ela fica, presta então atenção. ela fica a maior parte, sim, da casa. Porque tudo é novidade, elas querem se interagir, chega lá com as outras alunas, elas já querem estar fazendo o mesmo patamar que as outras. Claro, e quer mostrar, olha o que eu consegui fazer. Exatamente. Então, além da carga horária, e aí eu vou jogar baixo, das 5 às 9 da noite, ela tem dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Ela tem aí 7 anos de, no mínimo, 4 horas por dia. Exatamente. Eu não sei até que ponto é reversível o início desse hálux valgus, eu não sei te dizer. Então, a pequena, eu acabei tirando as duas do balé, devido à mais velha. A mais velha, ela caiu na piscina e ela teve um hematoma muito grande na coxa e ela foi no dermatologista, no ortopedista devido a isso. Mas o ortopedista já falou do hálux valgus dela, que ela tinha uma tendência muito grande a ter, aí ela explicou que ela fazia balé na época, e aí ele falou que ela deveria já praticar exercício nesse dedo para amenizar, para não evoluir mais rápido, né? Sim, exato. Isso
na possibilidade de uma reversão. Quando vai reverter? Não sei. Tem chance? Precisar testar, literalmente. E tem exercícios aí, de acordo com a literatura, no YouTube, tá bom? Que mostram uma boa evolução, uma boa resolução na melhora da função e sintoma, tá certo? Mas aí eu tenho que olhar um outro lado também. Incomoda ela ter esse hálux valgus? Então, na verdade, por enquanto não dói, mas ela olha, ela fala que vai ficar feio um dia, porque ele já tem uma tendência já, você já vê a curvaturazinha assim. Entendi. E às vezes, dependendo do sapato que ela usa, quase sempre sapatilha já dá uma pegadinha na lateral. Sapatilha não de balé, né? Sapatilha... Não, sapatilha normal. Né? Isso, tá. Como eu falei, pensa no seguinte, você tem um arco anterior. Para que esse arco diminua, desabe, você concorda que afasta? Aumenta esse contato? Então, isso, né? Então, ele vai afastar, o calçado tá aqui, ele vai ficar apertado. Né? Então compra um sapato mais largo? Não. Tem que tentar, são escolhas aí. Né? Se ela percebe, se ela fala, né? Não dói, show de bola, já é um excelente começo. Mas vai ficar feio? Aí é uma questão pessoal dela, que é o que a Beni comentou, né? Questões estéticas. E às vezes questões estéticas, uma menina e uma mulher fala muito mais do que sintoma. Exatamente. Então, ela vai ter que escolher, e você como mãe e fisioterapeuta, e aí eu acho difícil, né, a gente separar, e não é fácil realmente, vai ter que fazer algumas escolhas aí para, né, ou, vamos fazer, continuar o balé, ou não, ou vamos tentar reverter, se é que for possível reverter. Tá. Obrigada, Léo. Eu acho que vale a pena tentar. Imagina, pode falar. Sim, eu acredito também que vale a pena tentar, porque eu acho que é bem início ainda, não é uma coisa tão aparente. Sim, fala. Léo, eu trabalho com podologia e eu atendo muito idoso. E a maioria deles tem problema de joanete. O que eles mais me perguntam, tem alguma coisa que eu possa usar para melhorar? O que eu costumo falar para eles assim, que não vai melhorar, né? Que geralmente o caso é cirúrgico, que as pessoas, que nem no caso, quando tem uma idade mais avançada, eu não aconselho fazer cirurgia, mas que para amenizar, quando ela põe um sapato fechado, que fica atritando ali, machuca, eu falo que eles podem enrolar um algodão ou uma gaze, usar como um separador de dedos. Né, que vai amenizar essa dor, esse incômodo dentro do sapato, ou seja, um cuidado mais paliativo. É correto a pessoa ficar usando um separador de dedos direto? Eu posso até separar o dedo, mas se eu não tentar melhorar o arco anterior dela, não adianta nada. E outra... Mesmo ela sendo idosa. E aí vem esse detalhe. A pessoa idosa. Fala para mim qual a idade da mais novinha. 90. 90 anos. Ela tem 90 anos de história em que ela pisou milhares de bilhões de pisadas ao longo de sua vida. Você acha que vai dar um alívio? Eu não sei se eu consigo reverter. Né? E aí, com certeza, pode estar diabetes envolvido, pode ter uma sensibilidade nos pés, uma pele mais frágil. Então, tem, acho que, outros cuidados que também tem que ser levado em consideração. Mas falar que é cirúrgico, uma senhora de 90 anos, ela fala assim, imagina, 90 anos nunca fiz cirurgia, não é agora que eu vou fazer. Entendeu? Palmilha, também não sei, né? Mas dói. Tá, mas dói. Eu falo isso minha avó, né? Minha avó, quarta série de escola, ela tinha joanete, e ela sempre foi muito vaidosa, né? Mas daí chegou a sua idade senil, né? E se tornou vó, propriamente dito, vamos por assim, né? Não que vó seja motivo de velho. E ela tinha joanete, e ela pegava, comprava aquele cadzinho, aquele branco, ela cortava a lateral assim, ó. Então você olhava pro calçado dela, você via um furo
na direção da Joanete. Eu falei, vó, o tênis tá novo, Eu tenho vó. um monte de cliente que faz isso. Eu sei. Vó, tá novo. Sim, mas meu Joanete pega. Adianta eu chegar pra minha avó, né? Se eu chegasse, né, na minha avó e falasse, vó, vamos fazer um exercício pra melhorar? Ela ia olhar pra mim e falar assim, filho, tô com já meus 70 e poucos anos. Fazer exercício pro pé agora? Então, acho que uma forma paliativa é uma opção. Né, é o famoso tapar o sol com a peneira. Para não deixar desamparado. Mas eu não daria informação. É cirúrgico. Porque se essa pessoa fala, eu quero operar, Bene do céu. Já é difícil para pedir para ficar em casa. Que ela não entende e bate de frente. Imagina ela falando, eu quero operar o Joanete. Eu quero operar. Mas, dona Setembrina, nessa altura do campeonato, eu quero. Eu quero porque eu quero. Então, acho que o falar que não tem solução é um pouco forte. Não que você falou isso. Mas falar que cirurgia é o único caso, também acho que não é o caminho. Até para pacientes mais idosos, né? Até para pacientes mais jovens. Claro, existem alguns critérios que o médico define se realmente vale a pena operar. Mas se não mudar essa questão do arco anterior, as questões musculares intrínsecas, pode operar que vai voltar de novo. Entendeu? Entendi. Mas o paliativo eu acho válido. Mas desde que você consiga, de alguma forma, mudar aí essas questões, né? E aí precisa essa pessoa, as questões musculares. Precisa ver se ela está disposta a se dedicar a fazer, exato. Então, porque até mesmo na internet eu vejo, principalmente em Facebook, as pessoas postam muitas coisas para vender, para Joanete. Tem umas que parece uma camisinha que você põe, calça como uma sandália, é um tecido, para puxar o hálux assim para fora. Mas não sei se funciona. Eu falo, as pessoas vêm me perguntar, você acha que vai funcionar? Eu falei assim, olha, vai te aliviar como um exercício, mas resolver o problema não vai. Claro, porque exercício é movimento. E isso daí é estático. Não vai melhorar. Se você está com uma dor no ombro, tudo bem? Você está com uma Joanete, você está com uma dor no ombro. Fazer um comparativo assim. Se você vestir uma camiseta de manga longa, vai melhorar? Não. Joanete é a mesma coisa. Mas ele vai puxar. Se ele tiver um efeito mecânico de corrigir esse pé, possivelmente. Mas ainda esse arco anterior vai estar desabado. Então você vai literalmente, pega essa imagem aqui, ó, pega essas duas falanges e arrasta para cá. Opa. Você imagina a força de uma estrutura cápsula ligamentar que está adaptada há anos, e que está sendo jogada para cá. Mas não esqueça o fator externo, calçado. Então, não vai resolver, né? É o famoso... É uma forma de você falar, vai melhorar, e não vai melhorar. Então, é simples. Para eu falar que algo melhora, é até um pouco forte, né? Eu tenho que provar isso. E provar é somente com pesquisa. Léo, eu não vou fazer pesquisa. Beleza. Então, procure quem estuda pé e tenha pesquisas em relação ao Joanete, ao hálux valgus. Tem artigo pra caramba. Tem muita coisa de hálux valgus. Nossa, isso daí acho que vai ser artigo meu de TCC, hein? Tem muita coisa, é muito válido. É estudo de TCC, vale a pena. Porque ninguém quer ver, né? O pessoal se preocupa em ombro. Bem, eu sou suspeito para falar em ombro, né? Mas tem muita coisa que poucas pessoas estudam. Parte de hálux valgus, o que é melhor, o que não é melhor, até que ponto é melhor, qual que é o melhor exercício, até que ponto o exercício não resolve, né? Então tem diversos fatores aí que acho que vale a pena se aprofundar em estudo, enfim. Mas para falar que funciona, eu vou dar um outro exemplo, nisso de vestir, tá bom? Você comprou aquele shorts termo slim do Polishop que você ligou nos próximos 15 minutos e ganhou um creme redutor de medidas para mostrar que aquele shorts, de acordo com a trama do pano, que é de uma forma 3D, Blaster Fathers, ele melhora e queima a sua energia e você emagrece. Se tiver algum estudo que mostra isso, eu compro. E eu dou de presente, eu me comprometo. O Leonardo tá gravado aqui, às 9h36 da manhã, eu me comprometo, eu compro a você e te dou. Se tiver algum estudo disso.
Da mesma forma, colchão. O colchão com 12 mil magnetos, com costura irlandesa, feitos de penas de plumas de gansos suecos albinos. Se tiver alguma coisa que melhore a dor, eu compro. Mas tem que ter estudo. Caso contrário... Vocês não lembram disso, mas antigamente tinha aqueles Power Balance da Nike, que era uma fitinha com um negócio holográfico que melhorava o equilíbrio. Se eu falar para vocês que alguém estudou e realmente estudaram para ver se melhora o equilíbrio, eles mostraram que não melhora o equilíbrio. A Nike recebeu uma puta de um processo, porque vocês estão vendendo algo que não melhora o equilíbrio. Ah, mas eu me sentia bem. O nome disso é placebo. Placebo, o nome disso. E vocês não podem vender placebo como algo eficaz. Eu não posso falar que fisioterapia cura o câncer, porque não tem estudo que mostre que fisioterapia cura o câncer. Então eu não posso chegar e vender, jogar no Facebook, tratamento de câncer através de fisioterapia. Ah, eu sou processado, enfim, eu perco o meu nome na vida. Então eu não posso fazer isso. Da mesma forma, quem garante? E se você pegar no teu... E aí olha só como existem as questões do marketing por trás, né? E do que nós chamamos de Big Data hoje. Se você colocar no Google lá, por exemplo, fralda Pampers, estou olhando aqui um exemplar, fralda Pampers, supermercado, certo? Você vai olhar, vai aparecer um monte de notícia, de venda, de site de busca para fralda Pampers, todos os tamanhos, cores, etc. Se você abrir o teu Facebook, vai aparecer ali, ó, fralda Pampers, pacote econômico. Se você abrir o teu Instagram, vai aparecer fralda Pampers. Para mim não aparece reportagem de um produto que melhora o hálux valgus, porque eu não trabalho com o pé, mas você trabalha. Então, quanto mais eu procuro uma informação, faz um teste hoje. Procura alguma coisa que você, um eletrodoméstico, um de vocês procura liquidificador no Google. E um outro procura lá geladeira no Google. Em menos de 12 horas, ou menos, você vai estar assim no teu Instagram, de repente vai aparecer assim, ó, patrocinado. Geladeira, não sei o que lá, papapá. Porque eles cruzam as informações do que você procura para que você induza a compra. Isso é verdade. É bem isso mesmo. Exato. E eu vou até deixar um pouquinho mais assustador, né? As pessoas falam que, o celular ouve a gente. Ouve. Eu fiz um teste, estava com um grupo de alunos indo fazer uma coleta no doutorado, e a gente conversou entre nesse assunto, e bate papo, bate vem, não sei o que lá, papapá. Eu falei assim, o celular escuta. Eu falei, escuta, claro que escuta. Vamos falar de Palmolive, um sabonete, creme hidratante? Creme hidratante. Ninguém procurou nada. Falando, eu uso creme hidratante, como se eu usasse. Porque eu também uso. Aquele creme hidratante é muito bom de tal marca. Porque aquele creme tem tal componente. Porque aquele creme, aquele sabonete, papapá. Deu menos de 5 horas, atualizando lá. Pessoal, dá uma olhada. Instagram, ó, patrocinado. Nivea, não sei o que lá, creme pra pele. Falei, você procurou? Eu falei, não, imagina, vou procurar, não tem porquê. Então, nos ouvem com certeza. Tá certo? Então, por isso que quando um idoso procura lá tratamento de coluna, aparece um monte de patrocinado. Não só em Facebook, em qualquer site. Em qualquer site. E é uma forma que eles cruzam as informações para que você compre, né? Lembre, né? Opa, deixa eu lembrar. Os movimentos do tornozelo, eles são medidos, né? Eu posso medir essa amplitude de movimento, obviamente. Então, o dorsiflexão tem a sua amplitude normal, a flexão plantar tem a sua medida normal, a inversão e a eversão, né? Vocês vão aprender isso em diagnóstico cinético funcional, possivelmente, as medidas, né? Como realizar a medida de amplitude de movimento no tornozelo e comparar com o lado contralateral. Tem toda uma padronização, né? Onde fica o eixo do movimento, enfim. E a comparação, né? Bilateral. E agora fica mais fácil, né, Evelyn? Olha só. A inserção da fáscia plantar é justamente no calcâneo. Então,
Nessa zona que chama de tubérculo do calcânio, é onde se origina a fáscia, que é onde existe e se torna inicialmente a fasciite plantar, que é o processo inflamatório, tá bom? Nesta região. Claro que quando eu olho de fora, eu vou encontrar algo próximo desta ou desta ou desta região. Perfeito? A questão é que essa fáscia plantar, uma vez que ela é inflamada e ela entra num processo de reparação, de depósito de colágeno, de reparação, de cicatrização, se o fator de causa continua e é persistente, gera um outro processo inflamatório. E aí o corpo tenta de novo reparar, reconstruir, tentar combater esse processo inflamatório. Mas o fator de causa que leva à inflamação continua, lesiona de novo a fáscia plantar. Então entra num círculo vicioso. Processo inflamatório, reparação. Processo inflamatório, reparação. E a reparação é por meio de colágeno, certo? O problema é que chega uma hora que o corpo fala e faz o seguinte: chega, cansei de ser idiota. Então, ao invés de ele pôr colágeno, ele vai lá e deposita na região inflamada cálcio. E aí forma um aspecto pontiagudo, que está atrelado, que está unido ao calcânio. Por isso que fica um aspecto de um esporão, de um esporão que vem, né, de espora de cavalo ou de galinha, né, tá certo? Existem dois tipos de esporão, um que é ele é superiorizado, que é o tipo A. Não esqueça que nesta região tem músculos, tá bom, pessoal? Perfeito? E eu posso ter quando ele é alinhado, que é o tipo B, alinhado à fáscia plantar, perfeito? Para quem nunca viu, isso sim é um esporão, perfeito? E tem muito paciente que chega com uma radiografia de pé para você e fala: Léo, fulano, eu tô com um esporão. Você olha a radiografia, não tem isso. Tá dessa forma, ó. O alinhamento do calcânio tá desse jeito, ó. Bonitinho. Ele tá desta forma, lisinho. Você olha e fala assim: que esporão? O médico falou que eu tô com esporão. Você olha, não tem esta espícula óssea como tá sinalizado, pessoal. Só tirar a marcação aqui, peraí. Descartar, peraí. Então, isso é um esporão. Isso sim é sintomático. Léo, uma vez com o esporão, tem tratamento? Tem. Cirúrgico? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu já recebi paciente falando: Leonardo, eu tenho esporão. Eu olhei a radiografia, mais liso o calcânio impossível. Eu falei: você tem certeza que o médico falou? Não, eu tenho certeza. Ele mostrou para mim. Eu tive que, né, ser um pouco mais realista com ela. Eu abri uma radiografia de esporão, que é essa daqui, na minha aula, e falei assim: essa é a sua radiografia. E esse é um esporão, tá igual? Ela olhou assim e falou assim: não tá igual, não. Você consegue ver? Eu consigo. Isso é um esporão. Essa imagem que vocês estão vendo. Eu falei para ela: isso é um esporão. Você não tem esporão. O que você tem é uma candidatura, uma possibilidade de ser um futuro paciente com esporão. Mas hoje você não tem. Você tem certeza que essa radiografia é de agora? Leonardo, eu fiz quarta-feira. Hoje é sexta. É de agora. Falei: então você não tem esporão. O que você tem é uma fasciite plantar, que a evolução crônica é um esporão. É tratável, pode ficar tranquila. Por isso eu coloco: nenhum esporão é causa aguda. O sintoma do esporão, este sim pode ser uma causa aguda, um sintoma agudo, mas a formação de um esporão jamais. Tudo bem, pessoal? Claro isso? Ô, Léo, Oi. O esporão, ele só sai na parte do calcânio? Normalmente ou no calcânio, nesta região, ou ele pode vir aqui também. Mas aqui para trás, nessa região, ou
nesta região. Se está associado nesta região, pode estar associado à tendinopatia do tendão de Aquiles. Léo, não está me mostrando onde você está pontuando. Nesta região não apareceu aqui para mim. E agora? Continua não sei se é só eu, se tem mais alguém. Não, eu também não estou vendo. É na parte peraí. metátársica? Não, peraí. Se eu escrever no slide, aparece? E agora? Aqui não está mudando nada. Não, a radiografia vocês estão vendo. A radiografia, sim. E onde está a setinha, onde está mostrando o esporão. Você dá para ver, mas onde você está, tipo, mostrando e pontuando, onde pode aparecer, não. E agora, estão vendo o slide? Sim, não mudou. Aberto. Estão vendo o meu Normal, mouse? como já estava. Acho que travou, Léo. Acho que travou. Peraí, não travou não. Peraí, deixa eu só... Peraí, deixa eu cortar aqui. Pronto. E agora, estão vendo? Meu slide aberto? Agora sim. Sim. Tá. Tá vendo o meu mouse? Sim. Perfeito. O esporão 1 é aqui a opção. Outra opção de esporão é nesta região. Nesta região é o esporão. Ou nesta. Seja nesta ou seja nesta, pode ser atrelado à tendinopatia de tendão de calcâneo. Um minutinho. Tudo bem, pessoal? Então, é nesta região ou nesta região. Tá certo? Então, mas qual a maior incidência, Léo? É embaixo? A maior, embaixo. Normalmente é embaixo. Tá. Tá certo? E acabou. Dúvidas, pessoal?